Estamos no ar através da TVC BH, a TV comunitária de Belo Horizonte, pelo programa Palavra Ética e também via internet para refletir com você hoje sobre a Carta aos Efésios, que nos mostra que agir ético faz a diferença. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, e cresceu, e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Vem aí setembro, o mês da Bíblia. Por quê e para quê? Primeiro, porque dia 30 de setembro é dia de São Jerônimo, que nasceu em 342 e faleceu em 420, o tradutor da Bíblia para o latim, a Vulgata. Como profundo conhecedor das línguas hebraica, grega e latim e das culturas dos povos semita, grego, romanos e um dos pilares da patrística, São Jerônimo colocou a Bíblia na linguagem popular, acessível ao povo, o latim na época. Segundo, porque, com a opção pelos pobres e a Dei Verbum, um dos ótimos documentos do Concílio Vaticano II, a leitura da Bíblia a partir dos pobres, de forma comunitária, militante, ecumênica e macroecumênica e transformadora, foi incentivada e vem sendo feita há 50 anos nas comunidades eclesiais no Brasil, inicialmente com o Dia da Bíblia e sucessivamente Tríduo Bíblico, Semana Bíblica e assim, pouco a pouco, setembro se tornou o mês da Bíblia. Em Minas Gerais, há 25 anos, um grupo de biblistas do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, o CEBI, publica anualmente um livrinho que busca ser um texto base sobre o livro bíblico do mês da Bíblia, setembro. Em 2023, todas as pessoas e comunidades cristãs são convidadas a refletir e inspirar a caminhada, especialmente no mês de setembro, sobre a Carta aos Efésios. O livrinho do CEBI Minas tem como título Carta aos Efésios, andar no amor na casa comum. Toda a criação respira Deus. O livrinho é composto de 6 artigos. Primeiro, Carta aos Efésios. Carta, homilia ou tratado teológico. Artigo da biblista Ieda Santos Leite. Segundo artigo, a Carta aos Efésios, uma teologia para a resistência. Artigo do pastor Weston Clay Peixoto. Terceiro artigo, Carta aos Efésios, relações humanas baseadas no amor. Artigo da biblista Lúcia Diniz. Quarto artigo, diálogo interreligioso na Carta aos Efésios e no Novo Testamento. Artigo da biblista Vânia Fonseca. Quinto artigo, agir ético libertador na Carta aos Efésios. Artigo nosso, Frei Gilvander Luiz Moreira. Sexto artigo, mística e militância a partir da Carta aos Efésios. Artigo do biblista Denis Wilson Silva. Aqui partilho com você um primeiro aperitivo do nosso artigo que compõe o livro Agir ético libertador na Carta aos Efésios. Leremos a Carta aos Efésios buscando compreender primordialmente a dimensão ética deste texto bíblico, ancorando nossa interpretação na seguinte questão: que tipo de ética, de agir, de atitudes, enfim, que postura cristã a Carta aos Efésios nos exorta a colocar em prática? Para respondermos a esta questão, precisamos observar atentamente o tecido verbal deste texto bíblico. Agir ético faz a diferença, muitas vezes influenciado por uma perspectiva
excessivamente psicológica, lemos os textos bíblicos buscando, consciente ou inconscientemente, voluntária ou involuntariamente, modelos de personagens bíblicos que devemos imitar. Na perspectiva profética e sapiencial, mais do que imitação de personagens bíblicos, aliás, não somos papagaios que imitam outras pessoas. O que os textos bíblicos pedem de nós é um agir ético, como o defendido no Evangelho de Lucas, onde a prática é decisiva. Isto é comprovado na obra lucana. Quer dizer, no Evangelho de Lucas e em Atos dos Apóstolos, com expressões tais como: façam coisas para provar que vocês se converteram. As multidões, alguns cobradores de impostos, alguns soldados, perguntam a João Batista: o que devemos fazer? Um escriba pergunta a Jesus: o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? E depois de contar o episódio parábola do bom samaritano, Jesus responde dizendo: vá e faça a mesma coisa. Muitos outros textos do Evangelho de Lucas podem ser evocados para respaldar a conclusão de que Lucas dá uma grande prioridade ao agir libertador. No primeiro versículo de Atos dos Apóstolos está tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. A prática é recordada antes do ensinamento, o que quer dizer que acima da ortodoxia está a ortopraxis, ou seja, a prática certa e libertadora. Mais importante do que ter uma opinião certa é ter uma prática correta, libertadora. Lucas quer dizer que uma das grandes características das primeiras comunidades é que elas eram comunidades de ação, de prática, de testemunho. Não se trata de qualquer tipo de ação, mas de ações solidárias e libertadoras. Na carta de Tiago se afirma de forma enfática que a fé sem obras é completamente morta, e em muitas outras passagens bíblicas. Por exemplo, no discurso final do Evangelho de Mateus, em Mateus capítulo 25, versículos de 31 a 46, isso fica evidente em perguntas implícitas provocadoras que remetem diretamente para o nosso agir ético. Por exemplo, Jesus provoca: eu estava com fome, vocês me deram de comer? Eu era estrangeiro, vocês me acolheram em casa? Eu estava nu, vocês me vestiram? Eu estava doente, vocês cuidaram de mim? Eu estava preso, vocês me visitaram? Prestemos atenção no tecido verbal: dar, acolher, vestir, cuidar e visitar. Todos verbos de ação. A pessoa é reconhecida como justa, os justos, se agir acolhendo os clamores dos últimos. Toda vez que vocês fizerem isso a um dos menores, aos injustiçados de meus irmãos, foi a mim que o fizeram. O evangelista Mateus faz questão de pôr na boca de Jesus Cristo tal afirmação. Nunca me esqueço de um dos meus professores do mestrado em exegese bíblica, meu professor Plotz, da língua hebraica, lá no Pontifício Instituto Bíblico em Roma, que nos disse, ao terminarmos 3 anos de estudos intensivos da língua hebraica, ele concluiu o curso dizendo o seguinte: estamos terminando o curso da língua hebraica, a língua por excelência dos profetas, das profetisas e da ética.
é o agir ético que faz a diferença na fidelidade ao Deus Javé, solidário e libertador. Deus, que é rico em misericórdia, está lá na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 4. O Novo Testamento é escrito em grego, mas carregada com toda a herança judaica do agir, conforme a vontade de Deus, e não apenas do falar, louvar, celebrar culto a Deus. Importa recordar que ética é muito mais que moralidade, a qual muitas vezes se restringe à postura de juízo ou de juíza que pensa estar na arquibancada da vida, de onde se põe a julgar. Sou a favor disso, contra aquilo. Ética diz respeito ao agir humano, está muito além de boas intenções. Enfim, veremos que a carta aos Efésios exorta-nos a um agir humano libertador, humanizador, integrador com todos os seres vivos e a biodiversidade em uma relação fraternal, justa, solidária e respeitosa, geradora de condições objetivas que garante a vida em todas as suas expressões. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. A palavra de Deus já chegou, nova luz clareou para o povo. Estamos no ar através da TVC BH, a TV comunitária de Belo Horizonte, pelo programa Palavra Ética e também via internet para refletir com você hoje um pouco mais sobre a carta aos Efésios, que nos exorta que devemos ser éticos na nossa forma de viver, conviver e agir. Não roubes mais. Eis uma das exortações da carta aos Efésios. Como subsídio para o mês da Bíblia, agora de 2023, a carta aos Efésios, partilhamos mais um pequeno vídeo, fruto de leitura atenta dos 6 capítulos da carta aos Efésios. Destacamos alguns flashes ao longo da carta aos Efésios, tais como: sejam pessoas humanas, sejam pessoas novas. Exorta-nos o autor da carta aos Efésios, em Efésios capítulo 4, versículos de 17 a 24. Não vivam como os pagãos, cuja mente é vazia. Está lá no capítulo 4. A palavra pagão vem de pagos, que significa campos, lugar de grama, zona rural, em oposição a um ambiente urbano. Entretanto, em tom pejorativo, o termo pagão foi empregado ao longo de muitos séculos para discriminar os de fora, os estrangeiros, os que estão fora da nossa comunidade, da nossa convivência. Então, que tipo de pagão não pode ser exemplo de vida para nós, segundo a carta aos Efésios? Obviamente que não são os pagãos camponeses, mas quem vive enredado na teia da ideologia dominante do Império Romano, com muitas idolatrias e com cultura escravocrata, que aviltava a dignidade humana, reduzindo 80% do povo a escravo. Não vivam como estes que reproduzem um sistema de morte, diz nas entrelinhas a carta aos Efésios. Quem repete ingenuamente fake news e posturas preconceituosas tem mente vazia, segundo a carta aos Efésios. Nos 2 versículos seguintes, em Efésios capítulo 4, versículos 18 e 19, é especificado que tipo de agir é denunciado como imoral e não ético: os que se regem pela libertinagem
e imoralidade. Os vassalos da ideologia dominante, os cegos ou cegados, os que tentam manipular Deus segundo seus interesses, os que não têm empatia, os que têm coração endurecido, os ignorantes, os insensíveis, os libertinos e imorais, enfim. A carta aos Efésios diz textualmente para não termos como exemplos de vida pessoas cuja inteligência se tornou cega e eles vivem muito longe da vida de Deus, porque o endurecimento do coração deles é que os mantém na ignorância. Eles perderam a sensibilidade e se deixaram levar pela libertinagem, entregando-se com avidez a todo tipo de imoralidade. Lute pela justiça, sendo justo. Eis a verdade. Abandonem a mentira. Cada um diga a verdade ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Alerta Efésios, capítulo 4, versículo 25. Esta exortação não diz respeito apenas a pronunciar verdades e evitar falar mentiras, fake news, mas diz respeito a uma postura ética que deve reger nossa forma de viver, conviver e lutar pela construção do reino de Deus a partir do aqui e do agora. Falar a verdade implica em ser verdadeiro, pessoa ética, colocar em prática o que diz, ter coerência entre o que diz e o que pratica. Ou seja, quem luta por justiça, para gritar com justiça de forma verdadeira, precisa ser pessoa justa. Quem abomina e repudia a corrupção e a violência precisa, para falar a verdade, ser e agir como pessoa ética e respeitosa. Não pode bradar contra a corrupção e ser pessoa corrupta. Ao insistir sobre o abandono da mentira e carregar a verdade consigo, a carta aos Efésios está exortando-nos para um agir ético que revele coerência entre o que sai de nossa boca e nossas atitudes. Jesus Cristo falava com autoridade, porque nele não havia contradição entre o que ele dizia e o que ele vivia na prática do dia a dia. Cultivando esta verdadeira sabedoria de vida, as comunidades cristãs, orientadas pela carta aos Efésios, animavam todas as pessoas. Estejam, portanto, bem firmes, cingidos com o cinturão da verdade, vestidos com a couraça da justiça. Alerta Efésios, capítulo 6, versículo 14. Sois membros uns dos outros. Está lá em Efésios 4, versículo 25. Maravilhoso ver em um texto bíblico da última década do século I da era cristã, muitos séculos antes do reconhecimento da interdependência entre as pessoas e com todos os seres vivos da criação, esta frase: sois membros uns dos outros. Efésios capítulo 4, versículo 25. Isto é, ninguém é uma ilha, ninguém é autossuficiente, ninguém é independente. Podemos e devemos ser pessoas autônomas, mas independentes? Nunca. Todos nós somos interdependentes uns dos outros e de toda a biodiversidade. Ai de nós sem os outros. Portanto, o outro, o próximo, minha próxima, a alteridade é que garante meu viver em abundância. É na relação dialógica, amorosa e respeitosa com o outro que revelo minha verdade, o meu ser autêntico. O fechamento em si é mentira, é caminho de morte, pois aniquila
a nossa humanidade. Roubo de nenhuma espécie. Veja outra sabedoria libertadora que a carta aos Efésios nos dedica. Quem roubava, não roube mais. Ao contrário, ocupe-se trabalhando com as próprias mãos em algo útil e tenha assim o que repartir com os pobres. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 28. Eis outra exortação eminentemente ética da carta aos Efésios. Óbvio que o sentido de quem roubava não roube mais não se restringe à subtração de coisas das pessoas em uma sociedade desigual, o que comumente se entende como roubo, mas se refere, além disso, às relações sociais escravocratas que se reproduziam cotidianamente em todas as províncias e colônias do Império Romano. A força de trabalho e a dignidade das pessoas eram roubadas quando se submetiam as pessoas à escravidão, e elas eram forçadas a trabalhar sem nada receber, além de uma alimentação precária, pelo pagamento de uma pesadíssima carga tributária e uma série de taxas. Também se roubava o povo de uma forma brutal. Atualizando esta exortação a superar relações de roubo, temos que dizer que, em uma sociedade capitalista, a classe dominante rouba diariamente a classe trabalhadora de 1000 formas, pela mais-valia, que impõe o pagamento de salário, que é apenas o sal para manter a pessoa trabalhadora viva, para ser superexplorada no dia seguinte, pelo exagero de impostos embutidos em tudo que se compra, pelo cativeiro da terra e por falta de políticas públicas que roubam direitos de acesso à terra, à moradia adequada, à saúde, à educação, à arte e cultura, a um ambiente sustentável. Todos esses tipos de roubos são repudiados pela carta aos Efésios. Estamos no ar através da TVC-BH, a TV comunitária de Belo Horizonte, pelo programa Palavra Ética e também via internet, para refletir com você hoje sobre a carta aos Efésios, que afirma que todos e todas são família de Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho. Em setembro de 2023, a carta aos Efésios da Bíblia será o livro do mês da Bíblia. Partilhamos mais algumas chaves de leitura para uma compreensão sensata e libertadora da carta aos Efésios. A expressão em Cristo é repetida na carta aos Efésios 11 vezes, sinal da extraordinária ênfase que o autor da carta aos Efésios dá à pessoa de Jesus Cristo. Em Cristo somos abençoados, somos escolhidos, somos perdoados, temos herança, temos esperança, fé e confiança. Experimentamos o poder de Deus que ressuscitou Cristo. Somos moradas de Deus. Tudo em Cristo. Por outro lado, sem Cristo, éramos errantes. Ser como Cristo e agir como Ele é o que o autor da carta aos Efésios pede de nós. Libertar pelo sangue é libertar doando a vida. Por meio do sangue de Cristo é que fomos libertos e nele nossas faltas foram perdoadas. Este versículo está em contexto de louvação litúrgica,
mas não pode ser compreendido como se fizesse referência a uma libertação ritual e mágica e a um perdão exclusivamente ritualístico. O sentido é ético, postura libertadora no jeito de conviver, agir e lutar de Jesus, o Cristo, que nos liberta pelo seu sangue, isto é, pela vida doada ao próximo, principalmente aos empobrecidos. Jesus viveu no nosso meio a partir do princípio da misericórdia, colocando o outro, que é injustiçado, em primeiro lugar, ou seja, pensando e agindo com opção pelos empobrecidos e escravizados. Libertar pelo sangue significa libertar doando a vida ao longo de toda a vida, até ao martírio, se for necessário. Trata-se eminentemente de uma postura ética, um jeito de viver, conviver e lutar. Não viver de forma egoísta, mas agindo cotidianamente, se doando, para que todos e todas tenham vida em abundância. O que salva muita gente, não de forma ritualística e mágica, mas nas entranhas das relações humanas e sociais. Sangue é muito mais que sangue, é vida doada. Tomai todos e bebei o meu sangue. Ouvimos na celebração da Eucaristia, a ceia do Senhor. Isso quer dizer, seja como Jesus Cristo foi. Viva a vida se doando e não apenas doando coisas. Aliás, as primeiras comunidades cristãs, ao celebrar a Eucaristia, faziam questão de recordar: fazer isto em memória de mim. Fazer o quê? O que Jesus fez. O que Jesus fez? Viveu a vida se doando por todos e todas, construindo fraternidade social e ecológica. Somos todos da família de Deus. A carta aos Efésios afirma a bondade, o amor e a misericórdia de Deus, bem como a centralidade de Cristo na nossa vida, enaltecendo a cidadania de todos, sem exceção, como povo de Deus. Vocês, portanto, já não são estrangeiros nem hóspedes, mas concidadãos do povo de Deus e membros da família de Deus. Isto é, povo de Deus não está restrito à linhagem cultural judaica, mas abarca todos os povos, sem exceção, irmanando todos como família de Deus. Eis a perspectiva universalista apregoada na carta aos Efésios, apontando que a inculturação em todas as culturas é o caminho santificador, libertador. Que tipo de comportamento é digno de uma pessoa cristã? Peço que vocês se comportem de modo digno da vocação que receberam. Está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 1. O autor da carta aos Efésios exorta a todos nós a um comportamento digno da nossa vocação, da nossa missão, diríamos hoje. Que tipo de comportamento deve ser considerado digno para uma pessoa cristã? Segundo a carta aos Efésios, é o comportamento de quem demonstra estar profundamente ligado ao mistério de amor que nos envolve e reflete as atitudes e os gestos de Jesus, que viveu se doando por todos e todas, sem discriminar ninguém, e pelo agir que testemunha a imagem de um Deus rico em amor e misericórdia. Por outro lado, quem vive falando o nome de Deus, invocando a misericórdia de Deus, mas ao mesmo tempo incita a luta para destruir o regime democrático e instalar ditadura, usa arma e defende o armamentismo, considerando o outro um inimigo em potencial,
é racista, misógino, homofóbico, discrimina pessoas de religião de matriz africana ou indígena, incita o ódio e a intolerância, esse tipo de pessoa não está se comportando de forma digna, conforme apregoa a carta aos Efésios. Ser humilde, sim, humilhado, não. Sejam humildes, amáveis, pacientes e suportem-se uns aos outros no amor. Mantenham entre vocês laços de paz. Ser humilde, sim, jamais humilhado. Amável, sim, jamais saco de pancada ou bobo. Paciente, sim, diante do que é impossível mudar, como, por exemplo, uma doença que carcome a pessoa e a deixa em estado terminal. Nesta situação, só nos resta aceitar e ter paciência. Entretanto, não podemos usar a exortação da carta aos Efésios para praticar ou encorajar outros à resignação diante de injustiças e opressões. A exortação "suportem-se uns aos outros no amor" significa respeitem-se uns aos outros no amor, reconhecendo o que há de melhor no outro e reconhecendo também nossos limites e contradições. Isso para viabilizar uma convivência social justa, respeitosa e sadia. Que a busca da paz seja a bússola na nossa convivência social e ecológica. Entretanto, paz como fruto da justiça e jamais pacificação, que é, muitas vezes, esparadrapo em cima de ferida. Em nome da pacificação, no Brasil, houve anistia geral e irrestrita aos generais ditadores e aos torturadores da ditadura militar, civil e empresarial, de 1964 a 1985, que fez desaparecer, torturou, exilou e assassinou centenas de lideranças que eram o cérebro da sociedade brasileira. A busca pela verdadeira paz envolve luta por justiça, o que não é vingança e nem anistia a criminosos. Na mesma linha, o autor da carta aos Efésios enfatiza: sejam bons e compreensivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou a vocês em Cristo. Pois todos e todas, sem exceção, são família de Deus. Estamos no ar através da TV CBH, a TV comunitária de Belo Horizonte, pelo programa Palavra Ética e também via internet, para refletir com você hoje sobre a carta aos Efésios, na Bíblia, que nos inspira a não criar muros, mas a construirmos pontes. Fazer ressoar a palavra de Deus em todo lugar. Fazer ressoar a palavra de Deus. A carta aos Efésios foi escolhida para ser assunto de reflexão nas comunidades cristãs no Brasil no mês da Bíblia, agora de 2023, mês de setembro. Eis mais um pequeno subsídio para uma interpretação sensata desta carta. Organizado em 6 capítulos, inserido no Novo Testamento Bíblico, entre 2 cartas paulinas, Gálatas e Filipenses, o inspirado texto bíblico, chamado Carta aos Efésios, não é carta, pois não é endereçada exclusivamente a um destinatário específico. A carta não é aos Efésios, pois não é dedicada apenas à comunidade cristã da periferia da grande cidade de Éfeso. A expressão "em Éfeso", que está no início da carta, falta em diversos manuscritos antigos. A carta aos Efésios é endereçada provavelmente a uma rede de comunidades cristãs fora da Palestina, fora de Israel, entre as quais, por extensão,
também endereçada às comunidades cristãs atuais. O texto da carta aos Efésios não foi escrito pelo apóstolo Paulo, mas sim por um discípulo de Paulo, provavelmente na última década do século I da era cristã. Portanto, precisamos evitar a leitura da carta aos apóstolos ao pé da letra, de forma literal e fundamentalista. Aliás, uma leitura superficial, pensando versículos da carta, pode induzir-nos a compreensões antagônicas com a finalidade da mesma, tais como justificar o machismo, o patriarcalismo e a relação social escravocrata, senhor de escravos. Compreendidos, porém, no contexto, tais versículos que existem na carta aos Efésios não abonam tais injustiças. Precisamos evidenciar e considerar o contexto político, social, econômico, cultural e religioso que está como pano de fundo deste texto bíblico. A carta aos Efésios aponta Jesus Cristo como pedra fundamental, pois testemunha e ensina um jeito de ser, de viver e de conviver, e mais, de lutar e ser instrumento na construção de uma sociedade justa economicamente, solidária socialmente, plural e respeitosa culturalmente, com uma ética libertadora que seja expressão do reino de Deus, querido por Jesus e pelo Deus da vida. A carta aos Efésios está organizada em duas partes. Primeira unidade, os 3 primeiros capítulos, que apresenta vários temas teológicos, e a segunda unidade, os capítulos 4, 5 e 6, que desenvolvem o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, fazendo uma série de exortações éticas e teológicas. A abertura da carta aos Efésios nos induz a pensar que o escrito seja do apóstolo Paulo, pois traz abertura semelhante às cartas paulinas. Paulo, não atrelado ao grupo dos 12 apóstolos, mas apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. A carta aos Efésios inicia-se com uma louvação litúrgica. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A carta aos Efésios se destina primordialmente a comunidades cristãs mistas de pessoas oriundas do mundo cultural judaico e uma maioria de pessoas oriundas do mundo cultural gentílico, conforme nos informa Efésios capítulo 2, versículo 11, que diz assim: lembrem-se de que vocês, pagãos de nascimento, eram chamados incircuncisos por aqueles que se dizem circuncidados, devido à circuncisão que se faz na carne com mão humana. Portanto, a carta aos Efésios é prioritariamente dedicada, em um primeiro momento, a gente considerada de origem impura e estrangeira. É para os de fora, os que estão aderindo ao Evangelho de Jesus Cristo, que o autor da carta aos Efésios faz a exortação a serem exemplos de fraternidade em uma sociedade com relações sociais escravocratas do Império Romano. A carta aos Efésios se destina também a libertar pessoas cristãs das amarras do legalismo e do ritualismo, o que estava gerando divisões e separações na convivência com os de fora. Muros, não. Pontes, sim. Devemos ser e construir. Nosso Deus age de forma libertadora. Logo após a saudação e o endereçamento, a carta aos Efésios apresenta um magnífico hino de louvor, no qual o autor,
entre tantas belezas espirituais, revela a ética de Deus, mistério de infinito amor. Deus nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo. Nos escolheu em Cristo. Derramou abundantemente graça sobre nós. Libertou-nos pelo sangue de Cristo e nos perdoou. Nos fez conhecer o mistério da sua vontade. Reuniu o universo inteiro para o levar à plenitude. Em Cristo, segundo o projeto de Deus, que tudo conduz. Deus nos conquistou, quer dizer, adquiriu, para o louvor da sua glória. Destacamos os verbos de ação para enfatizarmos que o Deus da carta aos Efésios é um Deus ético, que age para o bem de toda a humanidade. Deus que age em favor de nós e de todos os seres vivos. Por isso, Deus abençoa-nos, escolhe-nos, derrama sobre nós a sua graça, liberta-nos, perdoa-nos, faz-nos conhecer seu projeto, conhecer Deus profundamente, ou seja, liberta-nos da ignorância, do fanatismo, de fundamentalismos, de moralismos. A utopia de Deus é reunir e estabelecer na comunhão o universo inteiro, levando tudo à plenitude. Enfim, pelo agir ético de Deus, somos conquistados, cativados por amor, para amar sem limites. Esta ética de Deus, que é puro amor, pode nos inspirar para sermos éticos, como Deus é ético, ou seja, que nosso agir seja parecido com o agir divino, invocado sob tantos nomes. No próximo vídeo, continuaremos esta reflexão sobre a carta aos Efésios. Estamos no ar através da TVC BH, a TV comunitária de Belo Horizonte, pelo programa Palavra Ética e também via internet para refletir com você hoje mais um pouco sobre a carta aos Efésios, que afirma que o trabalho que dignifica, sim, ok, mas o trabalho escravizador, não, deve ser refutado. Eis mais um pouco de reflexão bíblica sobre a carta aos Efésios, assunto do mês da Bíblia em setembro de 2023. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, e cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Em uma sociedade escravocrata, como a do Império Romano, onde estavam as primeiras comunidades cristãs, onde trabalhar com as próprias mãos era coisa de pessoa escravizada, o autor da carta aos Efésios propõe revolucionar as relações sociais e aponta que todas as pessoas têm a mesma dignidade e, por isso, trabalhar com as próprias mãos deve ser postura ética para todas as pessoas e não apenas para quem está escravizado. Nas entrelinhas, a carta aos Efésios propõe subverter as relações sociais e aponta que o caminho é a igualdade e a equidade entre todas as pessoas. Por isto, prescreve trabalhar com as mãos, mas em coisa útil. Está lá em Efésios 4, versículo 28. Que gere vida, diríamos hoje. Trabalho com dignidade, sim. Trabalho escravo, não. Necessário se faz compreender como se dão as relações de trabalho e capital na nossa sociedade capitalista, com idolatria do mercado. Temos que reconhecer que a pessoa se faz humana trabalhando, pois pelo trabalho produz bens gerais necessários à vida humana, mas trabalho
é uma noção contraditória, tem verso e reverso. Pelo verso, o trabalho é engendrador de riqueza genérica humana, mas pelo reverso, o trabalho é mercadoria que gera acumulação de capital. O filósofo Karl Marx afirma o trabalho como um fazer criativo, poiesas, que em grego significa poético, um trabalho poético. Karl Marx denuncia o trabalho escravizador, doulos, que em grego significa escravo. O trabalho pode se tornar uma matriz de pedagogia da emancipação humana, desde que a classe trabalhadora e a classe camponesa se libertem da exploração do capital, que usa a força de trabalho para acumular mais-valia e reproduzir o sistema do capital. O ser humano é criador de si mesmo, não sozinho, mas em comunhão de classe injustiçada. Emancipa-se quando conquista condições materiais históricas que possibilitem desenvolver o seu infinito potencial humano. Na sociedade capitalista, há um antagonismo, uma contradição entre o trabalho proletário criador, que emancipa, e a concepção capitalista do trabalho, que escraviza. Na carta aos Efésios, a responsabilidade social é apontada como critério do agir ético, e que assim tenha para repartir com os pobres, diz a carta aos Efésios no capítulo 4, versículo 28. Assim, o autor da carta aos Efésios solapa a ideologia dominante do Império Romano, que trombeteava aos quatro ventos a acumulação de riquezas. Por outro lado, a carta aos Efésios orienta que, para se construir uma sociabilidade justa e ética, o agir humano não deve ter como finalidade o enriquecimento pessoal, mas a geração de justiça social regada pela solidariedade social, ou seja, trabalhar para acumular, não, trabalhar para viver e construir uma convivência social justa e ética, o que passa necessariamente pelo compromisso de resgatar quem está sendo roubado e injustiçado. Portanto, cidadania para todas as pessoas é a que prega a carta aos Efésios. Andai no amor, sem hipocrisia, exorta a carta aos Efésios. A exortação andai no amor, vivendo amor autêntico, apregoa a carta aos Efésios. É eloquente, porque coloca o amor no âmbito da ética, pois andar é agir, é comportar-se, é ter atitudes que concretizem as relações de amor. Não adianta dizer te amo se o amor não é demonstrado em atitudes, no agir e no comportar-se. Na carta aos Efésios, o autor brada: falsas teologias, não. Ninguém vos engane com palavras. Alerta a carta aos Efésios. As ideias que formam o mundo simbólico e espiritual no qual vivemos precisam ser ideias carregadas de palavras com senso de realidade e que orientem posturas humanizadoras, e jamais ideias negacionistas, moralistas e fundamentalistas, que mais alimentam preconceitos e discriminações. Pensando nos nossos desafios atuais, faz bem reconhecer que o Brasil não é apenas branco. O Brasil é indígena, é afro, é exuberantemente plural em termos culturais e religiosos. Portanto, postura ética de respeito, de empatia, de admiração e de reverência diante do diferente, que não oprime, mas enaltece o tecido social,
é o caminho a ser seguido por todas as pessoas. Quem, por exemplo, manifesta postura racista, misógina, homofóbica, que advoga uma pretensa hierarquia entre as pessoas, está enganando e dizendo palavras vãs, segundo a carta aos Efésios. Comportem-se como filhos da luz. O fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Para não dar margem a espiritualismos vazios, o autor da carta aos Efésios sempre explicita o sentido de várias exortações para o agir ético. Assim, comportar-se como filho, filha da luz e não das trevas é ser pessoa bondosa, justa e verdadeira. O autor da carta aos Efésios cita, provavelmente, um ditado popular da época que dizia: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará, diz a carta aos Efésios, no meio de relações escravocratas do Império Romano e em contexto de grande idolatria, com deuses para todos os gostos, o culto à deusa Ártemis em Éfeso, que legitimava uma tremenda mistura de comércio com capa religiosa, contribuía para gerar um ambiente social de profunda alienação e desumanização. No Império Romano, chegou-se até ao absurdo da divinização do imperador, de reis e autoridades vassalas do sistema opressor. Algo semelhante ocorre nos dias atuais com pessoas afundadas em pietismos, em espiritualismos, em ideologia da retribuição, agarradas a símbolos religiosos, mas, ao mesmo tempo, discriminando pessoas, sendo racistas, homofóbicas, misóginas e chegando ao absurdo de tentar solapar as instituições democráticas, guiando-se por fake news que disseminam ódio e intolerância. Enfim, a carta aos Efésios convida este tipo de pessoas a se despertarem do sono que as hipnotizou. Desperte da alienação em que você se meteu, diz a carta aos Efésios. Há muitos de nós atualmente. A carta aos Efésios aparentemente aceita o machismo, o patriarcalismo e a escravidão. Mas se lermos todo o texto e não apenas pensar versículos, veremos outra coisa. A carta aos Efésios advoga a superação do machismo, do patriarcalismo e da escravidão, ao apregoar: maridos, amem suas esposas como a seus próprios corpos. Senhores, tratem bem seus escravos, sem ameaças. Pois o Senhor que está nos céus não faz distinção de pessoas, diz e alerta a carta aos Efésios, concluindo: e agora José e Maria? Enfim, sob o ponto de vista do agir ético, a carta aos Efésios aparentemente pode ser usada por quem se interessa em disseminar discriminações e preconceitos, divisões e construção de muros, se fizer dela uma leitura literal e fundamentalista. Ou seja, há quem leia pensando versículos que lhe interessam e interpretando-os fora do contexto, do pretexto e da integralidade da carta aos Efésios. Entretanto, se lida atentamente nas linhas e nas entrelinhas, considerando o contexto em que foi escrita e a finalidade para a qual foi escrita, a carta aos Efésios, nós podemos concluir que é
um manifesto pedagógico, pastoral e teológico libertador, pois defende que é no agir que se faz a diferença. Sintetizando o que vimos, nosso Deus age de forma libertadora. Tudo em Cristo, pois pelo que Jesus Cristo praticou e ensinou, de fato, ele se tornou pedra fundamental, inspiradora nas relações humanas e sociais. Libertar pelo sangue não se trata de uma questão mágica ou ritualista, mas é libertar doando a vida. Somos todos da família de Deus, sem distinção. O comportamento digno que se espera de uma pessoa cristã é ter, na convivência social, posturas parecidas com as de Jesus Cristo, tais como ser pessoa humilde, autêntica, verdadeira, que luta pela justiça, sendo justa, com a consciência de que somos membros uns dos outros. O roubo de nenhuma espécie, exorta-nos a carta aos Efésios. Trabalho que dignifica, sim. Trabalho escravizador, não. Andar no amor, sem hipocrisia. Todas estas belezas éticas e espirituais estão nos 6 capítulos da carta aos Efésios. Melhor é se debruçar sobre o texto da carta aos Efésios. Ler, reler, tresler de forma comunitária, buscando luzes e forças divinas para nosso caminhar histórico. É isso aí, que a luz e a força divina nos inspirem sempre na luta por direitos e por tudo que é justo. Um abraço terno de Frei Gilvander e até o próximo Palavra Ética. Deus é bom, nos ensina